Olá, boa noite, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. 20 horas mais 31 minutos, aqui em São Paulo, Brasil. Mais uma vez agradecemos a Deus, ao Cristo, a Maria Santíssima. Eu estou aqui, graças a Deus. Eu acredito em Deus, acredito nos Espíritos, ando com os pés no chão. Procuro estudar sobre reencarnação para manter os meus pés no chão e minha cabeça no lugar. Procuro entender sobre reencarnação para jamais colocar a fé em xeque. Jamais. Porque o estudo da reencarnação faz a gente entender toda essa situação que nós estamos vivenciando e cada vez mais a gente chega à conclusão que o Cristo de Deus, Jesus, ele sabe das coisas. Não é à toa que ele é um Cristo planetário, um espírito mais evoluído deste planeta. E a gente precisa aprender com ele todo o sentido da vida, o sentido das nossas encarnações, nosso trabalho, nossa família e assim por diante. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você sabe que de vez em quando, a gente conversa com os espíritos conversam com a gente lança a pergunta, os espíritos vêm, trazem as respostas e nos mostram as coisas. E observando, todas as coisas, a gente pensa. Ah, como a gente pensa. Por que andar com os pés no chão? Ou seja, a gente saber a direção da nossa vida, saber o que, por quê, e tudo que nós estamos fazendo. Boa noite, gente. Segunda-feira hoje, dia 30. Dia 30. Então, para quem está esperando, o diabo aparecer amanhã, coisa e tal, eu digo a vocês que ele já apareceu, ele já está agindo no meio de nós. Ele está infiltrado em todos os setores da vida humana, está infiltrado nas religiões, está infiltrado na economia, na política, na ciência. E tem muitos de seus discípulos agindo de acordo com os mandamentos que eles criam, lá nas esferas inferiores, nas esferas de sofrimento, dentro do campo da mentira, a mentira que eles colocam na cabeça das pessoas. E os tolos acabam se deixando levar pela mentira das trevas. Bom, vocês sabem que, vou falar uma coisa para vocês, o mundo está desse jeito porque os governantes do planeta são manipulados pelas trevas, são influenciados em sua ganância, são influenciados em sua gana de poder, onde eles pouco se importam com a humanidade, os povos. É só analisar o que vem acontecendo ultimamente no planeta, onde a misericórdia divina ela vem agindo com aqueles ao qual realmente não se misturaram com esses seres e continuam perseverando diante desse mar de lama que a humanidade está vivendo. Agora não é hora de ter medo de absolutamente nada. Agora é hora de você ter fé,
você estar atento, você usar tudo aquilo que você aprendeu, mas tudo mesmo, para você, sua família e para aqueles que querem ser ajudados. Mas daqui a pouco, gente, vamos chegar ao ponto de não haver mais disputas entre essas nações para ver quem é que vai comandar essas nações, porque elas estão mergulhando num caos. Né, Gilda Tavares? Manda o comprovante, sim, minha irmã, para ficar seu nome lá. Para esse caos que o mundo criou, as nações estão criando esse caos. E cada vez mais mergulhados no caos, né? Diante de algumas reformas que eu passo a entender, sabe, eu passo a entender o que está acontecendo, porque eu procuro lembrar daquilo que nosso irmão Agostinho de Hipona nos ensinou a respeito das leis que são criadas nas esferas superiores, nas esferas inferiores e as que a gente vive aqui. As leis que nós vivemos hoje aqui no plano físico são semelhantes àquelas leis que existiam no Império Romano. Você sabe, tem uma irmã perguntando se não tem nenhuma notícia boa, né? Então, antes de falar que eu sou catastrofista, certo? Para mim, tudo aquilo que eu sei são notícias boas, porque isso faz com que eu fique prevenido com tudo aquilo que nós vamos enfrentar. A gente sempre ouvia dizer que o cristianismo sofreria uma perseguição semelhante que aconteceu naquele período. O canhão vai virar para o nosso lado. O canhão vai virar para o nosso lado. Você realmente tem fé? Você realmente acredita em Deus? Você conhece o Evangelho? Você conhece um pouquinho das profecias? Então é hora de você usar todo esse conhecimento para que você não seja mais um desses influenciados pelas trevas e resolva debandar, ou então resolva ficar em cima do muro para assistir o espetáculo. Porque lá é um lugar mais alto, aí depois você pode escolher que lado você vai pular, não é? Pois é. Só que quem constrói o muro são os espíritos da treva. Então, se eu souber, eu sabendo o que eu vou enfrentar, isso para mim já é uma notícia boa, né, senhor Emanuel Vasques? O que eu não posso de forma alguma, o que eu não posso é agir igual àquilo que as trevas esperam que eu faça. É isso que eu tenho que tomar cuidado. Vocês sabem que essa madrugada agora que vem, aqui, onde nós estamos, você sabe que, olha, outra coisa que você precisa saber é que as trevas, elas estão trabalhando para tentar destruir o Brasil de qualquer jeito. As trevas trabalham dia e noite, noite e dia, para tentar destruir o Brasil. Do mesmo jeito, né, que as trevas tentaram destruir a França, e houve uma intervenção para que a França naquele período se libertasse, a mesma coisa, essa guerra que está acontecendo ali no Oriente Médio, ela é fruto das reações, viu? Ela é fruto das reações
daquilo que aconteceu com Jesus há 2000 anos. Todo aquele banho de sangue, toda aquela guerra aqui, impressionante, aquilo não para de ter guerra, não para aquela coisa doida. Mas é aquilo, né? Segundo o próprio Chico Xavier, está ligado em função daquilo que fizeram com o Cristo, daquilo que fizeram a eles mesmos. Por quê? Pelo grau, né, pela gravidade das coisas que a gente faz e pela falta de humildade que a gente tem em reconhecer, nós demoramos muito tempo para poder se arrepender, reconhecer o erro e reparar o erro. Nós levaremos, a humanidade leva, né, centenas e centenas de anos, às vezes milhares de anos, para reconhecer esse erro grotesco que aconteceu, como até hoje, semelhante, naqueles tempos, pessoal, aqueles sinedritas, que eram lá o pessoal do Sinédrio, que eram os religiosos, os sacerdotes daquele tempo, estavam tão presos ao seu orgulho que não reconheceram Jesus como Messias, mesmo dizendo conhecer as profecias como a profecia o era. Eles negaram Jesus o tempo todo. Você sabe que até hoje, né, existe, né, religião, inclusive aqui no Brasil, em que os seus líderes dizem que Jesus foi o fracasso de Deus. Porque Jesus foi pobre, Jesus ele não teve absolutamente nada material, Jesus não brigou para se eleger, né, algum cargo lá daquele tempo, porque se ele fosse de Deus na visão dessas pessoas, ele queria alçar o poder para disputar alguma coisa lá com os imperadores romanos. Olha o grau de, não posso nem falar burrice, né, mas a situação que certos líderes pseudos religiosos andaram falando por aí. Então toda aquela guerra lá nada mais é do que as consequências das atitudes criadas por eles mesmos naquele tempo. E só vai haver paz quando aprender o que se é perdão. O problema é que, aqui, do mesmo jeito, né, que foram se alastrando pelo mundo, se você observar a história das guerras, principalmente, né, aquelas guerras santas, as cruzadas, de onde elas partiam, de onde elas iam, desde lá da Inglaterra, da França, da Espanha, raramente Portugal, mas os alemães, italianos, todos eles, todo aquele império europeu, estiveram envolvidos ali naquelas guerras santas, comandadas, né, por pseudos religiosos que estavam em busca de terras, poder, ouro, riqueza, escravos e tudo mais. E usavam aqueles homens e instigavam aqueles homens a serem perversos, cruéis, ao ponto de não deixar ninguém vivo, porque eles diziam que eram inimigos da igreja, sendo inimigos da igreja, se tornavam inimigos de Deus. A razão pela qual a Europa vai passar por situações delicadíssimas é justamente por toda essa situação que ela vem criando por si mesma ao longo desses séculos, ao longo desses últimos milênios, instigando as nações à guerra. Presta atenção. O que vai acontecer, né, a partir dessa madrugada, desse 31 de outubro, em relação ao mundo. Como dizem os espíritos, que cada nação se prepare para receber aquilo que semeou. A preocupação das trevas em relação ao Brasil, por quê? O Brasil, por mais que alguns brasileiros achem que o Brasil é ruim,
ou que a situação que o Brasil está, eu sei que não está fácil, sei que a situação do Brasil é delicada, semelhante à delicadeza que havia naquele tempo lá no Oriente Médio, assim como foi semelhante à delicadeza em que a França vivia até preparar tudo aquilo para que Allan Kardec pudesse trazer a revelação que hoje nós temos de todos os fenômenos espirituais e ponto. A revelação trazida por Humberto de Campos, através de Chico Xavier, sendo o Brasil o coração do mundo e pátria do Evangelho, criou, ou despertou, as trevas, a fim de que sufoque isso no Brasil. Sufoque isso no Brasil. Do mesmo jeito que aconteceu lá, isso vai causar um pouco de dificuldade, mas o Brasil sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho, o Brasil não vai ser, o Brasil é. As próprias forças falanges espirituais saem em defesa do povo brasileiro, apenas o povo que é cristão, aqueles que são verdadeiros cristãos, e não aqueles que dizem que são e metem o pau nos outros. Porque o verdadeiro cristão não fala mal de religioso de religião alguma. Ok? Então, mediante tudo isso, as forças das trevas que manipularam a cabeça de uns pobres coitados aí, que botou a sua alma à venda, como já dizia, o diabo comprou essas almas, e o diabo vai fazer um leilão com essas almas. E muitas dessas almas terão suas vidas ceifadas por consequências dos seus próprios atos devido às atitudes que os seres humanos tomarão daqui para frente por um complexo de insanidade mental jamais vista na humanidade. Daqui para frente, vocês irão entender por que os espíritos falaram para você cuidar da tua saúde, para você armazenar alimento, para você saber lidar com energia, para você saber onde é que você guarda os seus ovos, para as pessoas terem nas suas casas aqueles extratos, aquelas águas, certo? Ter um pouco de alimento guardado em suas casas, isso vai ter um peso muito grande para aqueles que realmente souberam se preparar. Tá bom? Então, olha só. Não se espantem de vocês verem igrejas sendo invadidas, incendiadas. Não espantem. Não espantem das pessoas levantarem cartazes com aquele símbolo, com os símbolos do anticristo. Não estranhem. Não estranhem as pessoas fazerem nas ruas aquilo que se fazia na Babilônia. Não estranhem. Não estranhem nessas pessoas começarem a ter atitudes insanas, desmoralizantes. Desmoralizantes. Certo? Entendeu? A sua vida. Viu, minha irmã? Adriana de Oliveira. Um médium disse que meu filho vai desencarnar. Isso é verdade? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se ele fosse um médium de verdade, mesmo ele sabendo que o seu filho ia desencarnar, ele jamais falaria isso para você e falaria para você cuidar do seu filho, tá? Um médium de verdade faz isso. Agora, as pessoas que querem botar medo nas pessoas e querem se aproveitar das pessoas, eles fazem exatamente isso. Então, minha irmã, vou falar uma coisa para você. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Tá bom? Tá certo? Seu filho só desencarna se ele aprontar alguma. Se ele tiver com uma doença terminal. Ok? Aí, desencarnar faz parte. Tá? Então, não esquenta tua cabeça com isso, faz a sua prece. E olha, toma cuidado com esse médium, tá? Ele não deveria nem usar o nome de médium. Desculpa.
Eu já expliquei muitas vezes, deixa eu falar, olha só. A pessoa que tem evidência, ele enxerga o que está ali no mundo espiritual, e aquela visão é dele, é para ele, tá? Se ele for uma pessoa de bom senso, ele vai saber para quem direcionar a visão que ele está tendo. Se for uma pessoa de bom senso. Se for uma pessoa que gosta de espetáculo, aí ele vai fazer disso uma notícia, uma manchete de jornal. Tá bom? Beleza? O Brasil, ele está sendo o Brasil ele está sendo atacado por dentro e por fora. Você sabe que chegará um tempo em que ninguém vai querer assumir a bronca aqui no Brasil. Esse tempo não falta muito. Por quê? As pessoas, quem está aqui pensando em querer alcançar um poder, não terá de forma alguma condições nem apoio para poder pleitear qualquer coisa desse tipo. A situação ela chega de tal forma que, como nos disseram os espíritos, que quem vai resolver o problema do Brasil vai ser aclamado pelo povo. Ponto. Se você acredita na palavra dos espíritos, se você acredita em profecias trazidos ali pelos espíritos de Deus, eles já falaram isso há muitos anos. Desde 1950 que eles falaram isso. Desde 1950. Não é o Gilberto falando agora. Desde 1950. Ok? Capiscou? Tá? Veja só, gente. Vocês não fiquem preocupados. As pessoas, vocês ficam muito presos, vinculados a uma data, a um dia e a uma hora. Preste atenção no relógio da vida. Preste atenção nos fatos. Preste atenção no que está acontecendo no mundo. É só você olhar. A ciência diz que o que está acontecendo agora, né, senhor Yuri, é o El Niño. Aquela seca lá do Rio Negro. Essas tempestades aqui no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil. O que está acontecendo na Europa em relação ao clima, o que está acontecendo nos mares em relação ao clima. Então a ciência, ela dá nomes às coisas e não está errado. Só que a ciência não controla esses fenômenos. A ciência pode dar o nome, a ciência pode dizer ou trazer explicações para tudo isso. Fato é que o mundo espiritual já vem agindo e está agindo. Tudo aquilo que estava oculto vem sendo revelado, né? Como disse aqui meu amigo Ramon, mandando hoje para mim aqui mais uma das coisas daquilo que os espíritos nos falaram, certo? Que os espíritos nos avisaram. E que se a gente fosse parar para pensar, assim, então, mas não é. Talvez as pessoas só irão acreditar, por exemplo, quando caírem, né, pedras de gelo de 5 quilos, de 10 quilos, de 20 quilos, de 28 quilos. Nós vamos ter chuva no planeta, tá? No planeta. Né, com o peso de um talento, né? Cada gota de água pesando um talento. Cada partícula daquela de gelo pesando um talento, ou seja, 28 quilos. Com muita gente com medo, desesperada, né, sem saber o que fazer. Assim como muita gente vê, né, a situação do Brasil desesperadora. Vou falar uma coisa para você, não está fácil não. Não está fácil. Eu falo uma coisa, para quem está empregado, continue empregado. Quem está desempregado, não está fácil arrumar emprego, não.
não está fácil arrumar emprego. Então, aqueles que são prevenidos, os que são prevenidos, cuidaram da tua saúde, cuidaram dos ossos, cuidaram dos dentes, cuidaram das articulações, estão cuidando do pulmão, estão cuidando, né, do seu intestino, estão cuidando da sua circulação, terão condições físicas de saúde para enfrentar tudo isso. Sabe por quê? A cada dia surgem doenças antigas novas. A cada dia a ciência fala a respeito, né, dessas mutações virais e daquelas doenças que estavam ali, né, sob controle, que já estão por aí de novo. Os dirigentes do mundo... Eu sou o Rodrigo. Os dirigentes da humanidade, eles não têm muita noção do que fazer, não. Eles estão perdidos. Aqueles que criaram toda essa situação mundial, sabe? Aqueles que criaram essa situação, eles estão perdidos. Não estranhem. Daqui para frente, né, doutor delegado, você começar a ouvir que esses arquimilionários, vai chegar a notícia que eles desencarnaram. Ninguém vai saber o motivo. Devido, né, aos negócios que eles fazem, ninguém vai saber a notícia. Ninguém vai saber como. Ninguém vai saber como. Hein, Gisele Parra, você viu a fila enorme de pessoas para pegar a cesta do Thames? Pois é, eu convido vocês para ver. Eu falo para vocês, vão lá conferir. Né, domingo agora, né, ontem, foi entregue, né, as cestas básicas às famílias. E as pessoas vêm, de longe buscar aquela cesta que é muito boa, vai bastante comida. É básico, mas vai. Não tem nada de espetacular, não é arroz, feijão, macarrão, né, açúcar, farinha, sal, essas coisas. Básico. Por isso que chama-se cesta básica. Mas voltando, o Brasil, veja só, o brasileiro, o povo brasileiro, ele aprendeu uma grande lição. Nosso povo aprendeu uma grande lição a duras penas. Aprendeu. O nosso povo vai começar a mostrar a força que ele tem, viu? Titiã. Fala boa noite pra eles. Fala boa noite. Acho que ele queria falar boa noite pra vocês. André Acheres. Por quê? A necessidade vai fazer com que os seres humanos, o brasileiro em si, ele tome uma postura não pensando apenas nele. Não pensando nele, mas pensando no todo. Por quê? Gente, como dizem os Espíritos, como diz o Evangelho, tudo que estava oculto está sendo escancarado. Tudo. Todas as coisas que estavam escondidas estão sendo descobertas. Ô, Duque, não começa. Vamos botar você de castigo, hein? Viu? O senhor está incomodado? A necessidade geral, diante, do que está acontecendo, né, Lua Melo? Dá tempo de acender a vela, minha irmã?
Claro que dá. É dia 31, a partir da meia-noite. Hein? Não briga com o Duque? Não tô brigando com o Duque. Já se viu? Você acha que eu vou brigar com esse rapaz aqui? O que é? Aqui, ó. Ele chama atenção. É um cachorro mesmo. Você tá, ó. Os outros tá vendo o que você tá fazendo na live. Você tá lambendo meu braço. Coisa feia. Não vou tomar banho. Não precisa lamber, não. Não precisa dar banho, não. Desce. Sai daí. Agora não quer sair? Bicho safado. Mediante, veja só, essa situação que nós estamos falando de dificuldade, está fazendo com que as pessoas elas lembrem-se daquilo que é bom, que muita gente achava que era ruim. Lembre-se disso. Do mesmo jeito que a gente vai ver o mundo entrar num conflito muito grande, nós vamos ver aqui o Brasil, o brasileiro arrumando a casa dele. As coisas vão começar a acontecer simultaneamente, enquanto o olhar do mundo estiver lá, para o que estiver acontecendo ali no Oriente Médio, do que estiver acontecendo pela Europa, pela América do Norte. Aqui no Brasil não acontece muito isso. Vocês perceberam? Aquelas manifestações que tem lá, é meia dúzia de gato pingado que tem aqui, que tenta fazer um barulho, mas não consegue arrastar multidões como acontece lá. Então, olha só. Os espíritos me mostraram, né, muitas explosões lá na Europa. Então, quem está na Europa, fique atento. A gente sabe, né, que a Europa está em estado de alerta. A Europa está em estado de alerta mediante aquelas manifestações que estão acontecendo lá. Viu? Né? Mediante as manifestações que estão acontecendo lá, a Europa está com as barbas de molho. Então, você que mora na Europa, fique com as barbas de molho, fique atento. Se por um acaso você ouvir um estrondo aí de madrugada, abra a janela e olha para o céu. Né? É 27/6/27. Uma data aí que me passaram. E as coisas estão se encaminhando para aquilo que me mostraram. Quer dizer, os espíritos me mostram as coisas. Só que, veja só, isso é só para eu estar ciente, preparado, para eu trabalhar mais, me preparar para o que vem acontecendo e depois dessa data. Certo? Então, a mesma coisa que eu falo para vocês, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando seriamente da minha saúde, viu? Né, seu Caio, estava conversando hoje sobre isso, o estado de alerta. O problema não é um país, né? É todo o continente europeu. Todo o continente europeu. A Rússia já está de prontidão. A China de prontidão. As Coreias de prontidão. Certo? Estados Unidos de prontidão. Oriente Médio, todo mundo de prontidão. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Há algo de podre no reino da Dinamarca, ou seja... Então, pessoal, escutando qualquer barulho estranho, olhe para o céu, preste atenção naquilo que verão
zunir pelos céus. Zunir pelos céus. A gente vem falando para vocês há muito tempo. Você cuida da tua saúde? A saúde mental, como é que está? Como é que está a saúde mental? Como é que está a saúde física, digestiva? Viu? Como é que está a saúde emocional? Em Maria Cassenotti. A vela azul de Nossa Senhora. Uma vela azul, gente. Se puder acender uma vela azul, assim que virar a noite ou amanhã é 31. É amanhã que nós vamos receber notícias aí do mundo, de certas reuniões, de certas declarações, assim meio esquisitas, né? Hoje de manhã, né, o Júlio Jesus estava lendo uma informação que a França está colocando o aborto na Constituição do país. Colocando o aborto na Carta Magna do país, ou seja, uma nação em que já há poucos nascimentos. Qual é o intuito de se colocar lá na Constituição a legalidade do aborto? Agora, analisando toda essa classe humana que foi colocada aí no mundo para poder governar o mundo nesse momento, você consegue, por um acaso, perceber exatamente o momento que nós estamos passando? Olha, eu sei que muita gente só vai dar valor às coisas quando não tiver mais jeito. Bem-aventurado aquele, sabe, que soube escrever aquelas instruções fitoterápicas, ou soube entender, soube escrever, soube aprender a fazer. Bem-aventurado aquele que, com os países legalizando o aborto, o que será? Mas, gente, Atlântida submergiu a partir do momento que elas começaram a fazer lá aquelas cirurgias querendo criar os transhumanos. Atlântida submergiu quando eles começaram com aquela história de criar bebês, né, em laboratórios, não o bebê de proveta, né, que é aquela fecundação artificial, mas criando bebês androides, bebês robôs. E eles vão começar, e começam a criar aquele negócio com tanta perfeição, que eles vão começar a mostrar ao mundo que aquilo foi feito em laboratório, certo? Para querer vender aquelas crianças como se estivessem vendendo qualquer outra coisa, para poder enganar o mundo. Por quê? Os seres humanos, eles podem criar, né, um Frankenstein. Eles podem pegar os órgãos, podem transplantar órgãos. Também não é errado fazer o transplante de órgão, não é errado. Agora, eles não podem querer ficar pegando partes de corpos e querer criar um ser como foi feito com o Frankenstein no filme. Então eles começaram a criar toda aquela situação com o intuito, né, de criar uma situação de mentira no mundo. E como povo, né, e como pessoal, quem vai trazer a notícia? São pessoas conhecidas. Quem vai trazer essas notícias para o mundo? Quem vai mostrar, né, por exemplo, esses bebês para o mundo? São pessoas conhecidas, artistas, pessoas assim renomadas. Tudo isso. A velocidade com que a gente precisa
preparar as pessoas. Como a gente quer que você fique preparado, tendo conhecimento fitoterápico. Ô Duque, de novo, Duque. Tendo conhecimento sobre fitoterápico, essas águas com sais, né? Sais com águas, né? Que tem assim que tem que falar. Por que, Duque? Por que, Duque? Não é? Hein, seu José Fernandes? Não pode ser branca? Meu amigo, acenda a vela que você tiver, faz a sua prece, né? Nós colocamos, né, a vela azul, porque o azul, aquele azul claro, representa para nós o manto de Nossa Senhora, porque foi Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, que através do Dr. Bezerra de Menezes, né, nos disse isso. Né, Sharon Meller, né, Sharon, Sharon. Baba Vanga profetizou tudo isso. Pois é. Ela viu tudo isso também. Ela era cega e viu tudo isso. Quer dizer, não era cega. Cega eram os homens, né? Cegos são os homens. Então, a ciência virá com essas informações para poder enganar a muitos. E vai enganar. Né, Leslie? Tudo bem, Leslie? E vai enganar. Como as pessoas são desinformadas, elas não buscam veracidades, como existem muitas fake news, né? Certo? Fake news. Se você não andar com os pés no chão, você vai ser levado pela onda e vai se perder, vai ser manipulado por isso. Esses homens que hoje governam o mundo estão fazendo exatamente como está descrito lá no Apocalipse. Nós estamos fazendo a nossa parte também, como está descrita no Apocalipse. A gente sabe que as leis que hoje regem o planeta são as leis que foram trazidas lá do umbral, por quem mora lá no umbral, por quem é instrumento lá do umbral, certo? É instrumento lá do umbral. E vai querer gerar uma perseguição, exatamente como aqueles soldados de Herodes, sobre aqueles de Nero, Dioclecianos, sabe? Aqueles Calígulas. Estão aí. Estão aí. Você sabe fazer uma oração a Nossa Senhora? Viu, Yuri? Toda pessoa de bom senso sabe de amanhã. Toda pessoa. Todo mundo sabe. A classe política sabe. A classe religiosa sabe. A classe científica sabe. Viu? Eles sabem. Você sabe que tem muitos religiosos de igrejas antigas que estarão fazendo reuniões com membros de sociedades secretas, fazendo o trabalho de invocação do mal. Não se espante que de pessoas que vão trocar totalmente as suas vestiduras e vão trocar totalmente o discurso que até então tinham, porque até então eles, usando o nome de Jesus, eles conseguiram manipular a humanidade. Mas chega um momento agora que eles não conseguem mais fazer mais nada,
não conseguem mais manipular, e eles irão partir para a bandalheira. Se você acha que você já teve decepções com religiosos e suas declarações esquisitas, você não viu nada. A fraqueza de muitos sacerdotes, ou seja, fraqueza de muitos médiuns, padres, pastores, esses sacerdotes em geral, será mostrada ao mundo, mas sem a vergonha de mostrar. Eles estarão totalmente nus, né? Nus que eu digo, estarão totalmente despidos e mostrarão a sua verdadeira face, a sua verdadeira condição. Vão mostrar realmente o que são. Você tem fé? A fé está sendo e estará sendo provada, como se prova o ouro e a prata. Espero que, enquanto tiver internet, a gente continue falando. Eu tenho repetido isso a vocês muitas vezes mesmo, para que vocês pudessem de verdade ter aprendido muita coisa. Muita coisa. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês viram que tem aparecido muitas doenças estranhas, do nada, que parece que vem do ar, que está provocando, né, doenças muito, muito esquisitas. Viu? Olha, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então veja só. Você tem as águas aí com vocês? Tem? Vocês têm os extratos com vocês? Vocês têm velas aí com vocês? Velas? Nossa, mas que tem vela a ver com isso? Tem fósforo aí? Tem fósforo? Você sabe cozinhar em fogão a lenha? Mas eu não tenho um fogão a lenha. Presta atenção. Você sabe usar a cabeça? Você sabe fazer contas? Por um acaso você tem um mapa, tipo esses mapas rodoviários antigos? O que você pegou aí, Duque? Ana? Ele tá comendo a própria mão. E olha que ele comeu pra caramba, tá? Viu, né, Carioca? Ele tá comendo aqui a toalha que ele dorme, tudo certo. Então, olha só. Veja o que está acontecendo no mundo. Hoje em dia, nós somos dependentes de petróleo para tudo. Não somos? Petróleo é só gasolina? Não. Petróleo não é só gasolina. Inclusive as velas são oriundas de petróleo, certo? São. Energia, geradores, tudo hoje gira em torno de petróleo. Tudo gira em torno de petróleo, hein, seu Jefferson Lacerda? Se vai faltar luz, meu amigo, você imagina só. Vocês viram como é que está a situação da Argentina? Com a falta de combustível? Vocês viram como é que está a Argentina? Com a falta de energia elétrica? A falta de combustível? Aqui na Argentina. Eu aprendi com o Ramírez o seguinte. Meu carro, eu nunca deixo
combustível chegar abaixo da metade do tanque. O gás de cozinha, né? Gás de cozinha, não tem botijão, meu é gás encanado. Pois é. O Brasil não se tornou independente do petróleo porque muita gente não quis. O Brasil poderia ter sido independente do petróleo assim, tranquilo. Então, poderemos ter falta de energia elétrica? Poderemos. Por exemplo, a região norte, por exemplo, do Brasil, basicamente mantida através de geradores, né? Óleo diesel. Os hospitais são mantidos através de... Tem que ter geradores, não tem? Tem que ter geradores. Então, a gente tem que estar... Você tem que estar consciente que do jeito que aquele barril de pólvora no Oriente Médio está, vai sobrar para todo mundo. Do jeito que a Europa está ali, toda preparada e armada, com seus canhões apontados para tudo quanto é lado, inclusive para dentro da sua própria terra, viu? Semelhante ao que aconteceu lá. Semelhante ao que aconteceu no Império Romano, viu? O Império Romano, ele ruiu por dentro. Conquistou tanta gente que a gente, aquele povo que foi conquistado, acabou fazendo com que, né, a Itália, né, Roma, perdesse o comando sobre tudo aquilo. Se você prestar atenção no que aconteceu ali na Europa, em todos esses anos, aquelas migrações daqueles povos que iam para lá em busca de quê? De comida, em busca de trabalho, em busca de um lugar ao sol, estão lá. Mas eles sempre, né, se mostraram fiéis aos princípios de onde eles vieram. As imagens que eles mostram daquelas marchas lá, aqueles povos marchando, uma coisa de doido. Né? Na Colônia Esperança tem gerador? Tem. Na Colônia Esperança tem gerador. Mas a gente sabe que a situação... O mundo vai precisar passar por isso. Alguns anos atrás, veja só, antes da pandemia, vocês ouviam muito falar a respeito daquela Operação Gessara, Operação Nessara, de um reset mundial. Todo mundo achou que o reset mundial foi aquela pandemia? Não foi, não. Aquilo foi um experimento mundial por outros interesses. Ver a reação do povo diante de uma ameaça global. Ficou fácil para eles aprenderem. E esse reset, que vai ser geral, esse reset ele foi planejado, já vem sendo planejado há quase 200 anos. Vem passando de geração em geração. Isso aconteceu, a primeira coisa que aconteceu para poder gerar uma mudança no mundo foi a Primeira Guerra Mundial. Depois foi ali na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso manipulado por grupos de interesses que sempre, né, eles instigam alguém para despertar nesse alguém uma ganância, né, uma ânsia de poder gigantesca. Gigantesco. Aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, onde enfiaram na cabeça lá do Hitler que ele iria controlar o mundo. Aí depois veio aquilo o quê? Consequência daquilo,
aquele Estado criado, né, a União Soviética, atendendo às necessidades e demanda daqueles grupos, viu que aquilo não era mais necessário, simplesmente mandaram acabar com aquilo. Quando as pessoas falam de nova ordem mundial, é a respeito, né, dessas sociedades secretas que são manipuladas por famílias poderosíssimas, famílias que são donas das indústrias mais poderosas do planeta, onde eles mandam e desmandam em cima daquilo que os países têm. Viu? As caixas mágicas virá à tona? Você pode ter certeza que sim. Viu? Pode ter certeza que sim. Não há nada oculto que não seja revelado. Tá? Então, sabe, essas famílias que elas controlam as indústrias do mundo todo, controlam essas receitas financeiras do mundo todo. É aquilo que há muitos anos a gente vinha falando, inclusive na época do Periscope. Não sei se tem alguém aqui que me acompanhava lá, quando eu fazia as lives lá pelo Periscope. Né, senhor Nuno Faria? 70%, né? Mais ou menos isso. Controlam a economia do mundo e controlam tudo. Inclusive, são eles que colocam quem quer que seja no poder. E aqueles que eles colocam no poder, estando lá no poder, viu? Começa a desobedecer o seu comando, eles dão um jeito de tirar. Eles utilizam de todos os artifícios para poder tirar. É só você, né, Ana Gleice, Natália, se acompanhavam? Cláudio, se acompanhava? Periscope? Aí, Maria Célia. Então, desde aquele tempo. Então, tudo isso, tudo está na mão deles. Eles colocam e tiram, não importa como. Sabe aquilo que você luta, que às vezes você acha que tem poder, e que meia dúzia de pessoas que se vendem tomam o poder? Né, Andréa Rosa? Também. Né, Maria Maximina? Isso tudo estará sendo evidenciado nesses próximos capítulos. Em Sânia Maria Chicarone, qual a vantagem dos poderosos em acabar com os humanos? Para quem irão vender seus produtos? Você sabe que a quantidade de dinheiro que eles têm, eles não estão preocupados com isso. Pode acreditar que eles têm uma assessoria de visão de futuro melhor, viu? Melhor do que qualquer outro planejamento que você possa imaginar. Então, sabe, havendo esse reset provocado por eles, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, Segunda, todas essas guerras foram financiadas por eles para atender os interesses deles em todos os países do mundo, porque são os donos, né? Essas famílias são donas de praticamente tudo aquilo que se tira do subsolo, tudo aquilo que se manufatura, toda a maior parte das reservas de ouro do mundo, que as pessoas pensam, né, que isso é dos Estados Unidos, isso é do Canadá, isso é não sei o quê. Não, pertence a eles. Pertence a eles. Vocês podem ver que tem até pessoas poderosas na igreja que vão e beijam a mão das famílias. Isso nunca aconteceu com
um líder religioso. Viu? Você sabe que é importante a gente saber dessas coisas. Quando eu falo, né, que a gente tem que andar com os pés no chão, né, Orcídio? Você tem que andar com os pés no chão? Né, Regina? Starlink vai funcionar? Olha, nós temos antena Starlink lá na colônia. Nós temos. Mas como o nosso planeta ele está nessa forma de transição, você vai imaginar alguma coisa diferente daquilo que está no Apocalipse? Você sabe, gente, as pessoas perguntam, mas isso aí é o fim do mundo, gente. Não é o fim do mundo. Mas só existe uma forma de acabar com essa coisa esquisita que está acontecendo no mundo, gente. Tem cabimento hoje em dia alguém passar fome? Tem cabimento hoje em dia ainda existir doenças? Tem cabimento hoje em dia alguém implorar por um remédio que cura, mesmo que ele cure, que ele custe de 12 milhões, como tem pessoas que fazem campanhas e tem que fazer mesmo, para poder comprar remédios que custem 12 milhões, 15 milhões, para salvar uma vida? Tem cabimento uma coisa dessa? Se existe a tecnologia de ter o medicamento, por que não pode haver um pouco mais de consciência para poder ajudar essa humanidade? Ainda nos tempos de hoje, é difícil acreditar que falta saneamento básico. O saneamento básico vai impedir que o quê? Vai impedir que os rios sejam contaminados, que os mares não sejam mais depósitos de lixo. Essa visão desse um novo mundo, gente, o que vai acontecer? É o fim desse mundo velho. É o fim deste mundo velho. É o começo deste novo mundo, né, seu Dalton Strauss? Terão as Medbedas na Colônia de Esperança? Olha, meu amigo, nós queremos ver só, com a graça de Deus, havendo condições, tem alguns irmãos aí que estão nos ajudando. Eu vou entendendo, viu, Orcídio, por que as coisas têm que ser assim, bem rústicas. Bem rústicas, por exemplo. Em vez de você ter uma furadeira de impacto de última geração, não sei o quê, talvez vai valer o arco de pua. Em vez de você ter uma serra ali que serra perfeitamente, certo? Em um segundo uma madeira, talvez tenha que ter um vai e vem, né? Ou seja, um serrote. Em vez de você ter uma parafusadeira, você vai ter que usar uma chave de fenda, certo? Usar aqueles primeiros equipamentos que muitas das vezes as pessoas não deram muito valor, aqueles que não souberam usar, terão que aprender a usar, mediante a situação que a humanidade está criando. Como a maior parte do petróleo do mundo vem de lá, a maior parte dos combustíveis do mundo partem de lá, você sabe que americanos e russos estão lá não é para defender um e outro, não, apenas os interesses deles. Os interesses deles naquelas regiões. Essa é a verdade. Não estão preocupados com Israel, com a Palestina. Não, assim com os interesses deles. Então, olha só. Né, Neto? A pua, né? Então, pois é. Pois é. Enel Mânica, Hamas fará atentados aqui no Brasil? No Brasil não, na Europa sim. Na Europa sim.
Só não fizeram porque a Europa está vigilante 24 horas por dia. Então, olha, que você tem aí, né? Uma saúde boa, né? Nós somos dependentes, gente. Você sabe que a maior parte do óleo diesel aqui do Brasil, a maior parte vem importado. Olha, gente, eu tenho um bocado de vela guardado. Eu tenho bastante vela guardada, eu tenho fósforo, eu tenho essas coisas, tenho tudo. Olha, eu não sou doido, não. Eu vejo as coisas. Se a energia solar vai funcionar, depende da região, sim. Depende da região, sim. Depende da região, não. Tá? Gente, é necessário. Sabe quando Noé? Quando Noé ele falou sobre a arca, todos riram dele, debocharam dele. Aliás, vocês estudaram sobre o Batuíra? Quem leu sobre Batuíra quando nós pedimos para ler sobre Batuíra? Quem estudou sobre Batuíra? É importante. Mesmo que você não saiba por quê, mas é importante. Isso, o Everton Luiz, né? Sabe, tem apóstolos que estão encarnados? Não todos. Não todos. Hein, Lua? Comprei velas. Lua, acende a vela, ponto. Não se preocupa com a vela, acende. Você tem uma vela, acende, acabou. Né, Fernando e Kelly? Pode ser de um dia, 7 dias, de meio-dia, de 1 minuto. Acende, faz uma prece. Faz uma prece. Vocês aprenderam sobre Batuíra? Vocês, por um acaso, alguém teve a curiosidade de estudar sobre a construção da Arca de Noé? Por um acaso vocês tiveram a curiosidade de estudar sobre o velho Moisés? Sobre aquela coisa que ele, olha, pega o sangue do cordeiro, passe no portal da casa. Moisés ali já estava antevendo a vinda de Jesus, que seria chamado o Cordeiro de Deus. Passar o sangue do Cordeiro de Deus hoje para a gente é você blindar a sua porta, ou seja, você resguardar os que estão dentro da sua porta pelo conhecimento trazido pelo Cordeiro de Deus. Então veja só. Né, Carlos Eduardo? Aqueles negócios, 40 meses de penumbra, escuridão. Pensa. Pensa agora, pessoal, esse propósito de nós termos esses aparelhos para poder trabalhar com frequências e com uma voltagem baixíssima para poder ajudar as pessoas a ficarem curadas. Tudo isso é pensado, trabalhado. Eu vou entendendo por que tem que ser essas coisas rústicas. Semelhante àquele filme lá, né, Transcendência, em que deu um reset mundial nos computadores, um vírus, e tudo aquilo que controlava o mundo foi tudo pro vinagre. Então fiquem com a saúde de vocês legal, cuidem bem da saúde de vocês, cuidem bastante, né, do pulmão, viu, Jojo Dark? Pode acender a vela à meia-noite, pode fazer. Depois da meia-noite, vamos fazer a prece. Faça a sua prece, meia-noite. Vai dormir em paz. Né, Soyuri? Você sabe, Soyuri, uma coisa que eu aprendi com os espíritos, que a frequência que você trabalha com os aparelhos, ela sofre interferência
da frequência que você tem. Então, para a pessoa usar qualquer uma desses emissores, né, de frequência, a pessoa tem que ter uma frequência condizente àquilo que ele quer fazer. Senão, não funciona. Então, veja só, nós queremos fazer esses aparelhos que vão ajudar as pessoas a ficarem bem, né? Fazer as pessoas ficarem... E mandar, né, para os lugares o mais rápido possível, para o Brasil, né, onde nós temos aí nossos amigos ali, ó, desde lá, ó, do Ceará, passa ali por Limoeiro, passa por Natal, passa por Recife, passa por Nordeste, passa pelo Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. O propósito é esse. Ter gente capacitada para cuidar e ter como o aparelho como cuidar. Né, Mira? Como é que se cuida do pulmão? Pois é. Primeira coisa, você tem que respirar o ar da sua paz. Segunda coisa, não fumar. Ok? Cuidar para que seu organismo tenha os nutrientes necessários que a alimentação produz. Vitamina C, principalmente. A vitamina D, D3. É importante você saber, conhecer e utilizar-se para que você fique bem. Todos os lugares, inclusive o Vale do Paraíba. Né? Vocês têm os derivados apícolas aí? Vocês têm os derivados apícolas? Olha, gente, em relação a esse negócio de energia solar, vai variar muito de acordo com os ventos nucleares que vão afetar a atmosfera terrestre. Então eu não posso ser leviano para você e falar assim, olha, tal lugar vai ser, tal lugar não vai ser. Eu não sou leviano para falar isso não. Vamos ter que esperar para ver. Eu conheci o velho Moisés. Eu conheci o velho Moisés e conheci Noé. Vocês têm os derivados apícolas? Vocês têm própolis? Vocês têm geleia real? Vocês têm aí o pólen? Vocês estão cuidando da próstata de vocês? Em homens? Em mulheres? Vocês estão cuidando das próstatas dos seus maridos? Em Yuri? Solar ou eólica? Qualquer uma que funcionar, compadre. Porque a direção dos ventos vai mudar. A direção dos ventos vai mudar. Então, olha, você tem que observar também, como eu observo. Mel, própolis, geleia real, pólen. Tenha. Pólen é caro, geleia real é caro, o mel não deve estar muito barato. O mais baratinho assim que tem é o própolis, que é um santo remédio. Em relação, né, àqueles negócios de matar bactéria, vocês têm? Vai que tem alguma bactéria na sua casa voando para um lado para o outro? É bom você ter. Viu? É bom você ter. Aquela cúrcuma você tem? Cúrcuma, aquele açafrão da terra. Cúrcuma e açafrão, gente, são nomes diferentes para a mesma coisa. Viu? Vocês têm copaíba? Tem? Vocês têm graviola? Vocês têm creu? Tem creu? Então tá bom, tem creu, tá bom. Vocês têm romã? Tem romã? Tem? Então tá bom. Erva-botão vocês têm? Vocês conhecem erva-botão? Em Minacate, a partir de 1 ano de idade, as crianças já podem tomar mel, tá? Mel é bom consumir todo dia, seu Edu? Olha, uma colherinha pequena de mel todos os dias não vai te fazer mal, não. Vai te ajudar bastante. Vai aumentar a sua imunidade. Vai evitar muito processo alérgico respiratório.
Cápsula de alho vocês têm? Vocês têm o grão white aí? Grão white. Aquela dolomita, uma dolomita poderosa. Vocês têm o dimalato de magnésio? Tem? Tem? Vocês têm azul? O azul? Tem o azul? Tem o azul? Vocês têm por um acaso, né? A moringa? Ô Duque, não seja mal educado. Não seja mal educado. Por que está sendo mal educado? Hein, ô pequeno mamute? Hein? Encarnação passada, esse aqui foi um cavalo. Ou foi um mamute? Um elefante? Encarnação passada ele foi um elefante, porque ele é delicadinho. Você viu falar aquela história de elefante. Ô Duque. Quieto aí, rapaz. Não acabei ainda. Ah, gente. Vocês têm aí o sal negro? Ô Duque. Para, Duque. Deita aí. Fica aqui. Fica aqui. Vocês têm sal negro aí? Sal rosa do Himalaia, o verdadeiro? É, Luiz Carlos. Nós explicamos. Tô falando, Duque. Você quer reencarnar de novo com um mamute, é isso? Perdeu. Perdeu. Renata te pegou. Perdeu. Tá ferrado. Hein? Vocês têm o azul aí? Tem? Aquelas águas. Vocês têm? Sabe usar? Sabe o que é? Pra que serve? Né? Mas olha só. Esse negócio de creu você vai usar se precisar. Não é assim, viu? Usa se você precisar. É assim que funciona. Agora, a moringa vocês têm? Moringa. Moringa, aquela moringa. Tem? Vocês têm aí moringa? O Ora Pronobis vocês têm? Melão de São Caetano vocês têm? Tem? Vocês têm, por um acaso, o Cipó Mil Homens? Você conhece? Hein? Foi um dinossauro? É, pode ser. Vocês têm aí Melão de São Caetano, Cipó Mil Homens. Vocês têm um algodoeiro aí? Algodoeiro. Tem funcho. Fui lá na colônia nesse domingo, o que tinha de funcho plantado lá. Graças a Deus, tinha muito funcho plantado, é muito bom saber disso. Açafrão da terra, já falei. Certo? Né? Óleo de copaíba também é bom para ouvido entupido. O melhor seria fazer, né, o cone auricular. Em relação às terapias, você se interessou e procurou saber ou procurou aprender sobre as terapias? Você se tornar um terapeuta? Hein, dona Rosana Quevedo, você viu a pitanga? Você viu que agora, viu, Leslie? O pessoal está descobrindo as propriedades da pitanga, principalmente da folha da pitanga. Principalmente da folha da pitanga, as propriedades da folha da pitanga. Exatamente como os espíritos nos falaram. Urucum. O urucum. Hein? Urucum. Água de urucum. Para desentupir, ajudar você a limpar suas artérias, limpar teu sangue. Você baixar ácido úrico. Pé de metiolate, se eu conheço, lá na colônia tem pé de metiolate. Tem, foi tudo plantado lá.
A zel, gente. A zeólita, né? Agora você encontra ela nos potinhos bonitinhos. Bonitinhos. Cipó cruz vocês têm? Cipó cruz? Os homens, você tem sal palmeto? Tá tomando sal palmeto? Depois dos 40, 50? Sabe, gente? A sua riqueza chama-se conhecimento. Pense nisso. Então, cuide dos pés de frutas de vocês. Se você tiver um pessegueiro, sabe que a folha da amora, ele é um antialérgico natural poderoso. Você pode até fazer o chá da folha da amora. O própolis vermelho, né, é de uma planta que tem ali nos mangues de Maceió. Eu não me lembro agora o nome da planta. Hein, Lésio? Nós já tínhamos queimada largada há muitos anos, né? Pois é. Pois é, você tem pé de pitanga, você tem pé de laranja, tem pé de pêssego, tá? Tem um pé de moringa. Aqui as pessoas que receberam aquelas sementes das moringas que nós levamos, nós distribuímos mais de 1000 sementes, foi aquela que nós conseguimos juntar durante as caravanas de luz. Vocês conseguiram plantar? Demos 3 sementes por pessoas, para que elas multiplicassem isso e doassem essas sementes para outras pessoas. Limão. Você tem limão? Tem limão? Rabo de bugio, né? Isso, rabo de bugio. É o nome da planta lá que eles conseguem, que a abelha, né, vai lá coletar para poder fazer o própolis vermelho. Jambolão você tem? Tem jambolão? Você tem a pedra umecá? Tem? Então tá bom. É bom você saber o que é, para que é, tá? Viu? É bom você saber o que é e para que é. A sua não brotou? Você sabe que a moringa, você não precisa botar muita água não, tá? Quando a gente tiver mais sementes, a gente vai distribuir mais, tá bom? Ok? Então olha só. Você que pode continuar nos ajudando, querendo, claro, usando o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Querendo ajudar o canal, eu agradeço. Querendo ajudar a casa, agradeço, que nós temos aí bastante equipamento para poder fazer, né, Orcídio? Bastante. Mão de Deus, né, Maria Portela? Mão de Deus. Nossa, mão de Deus é excelente para ajudar a combater vícios. Mão de Deus. Abacate. Você tem um abacateiro aí? Gente, lá na coluna nós temos quase 100 de pés de abacate que foram doados por vocês. Tem lá tudo quanto é tipo, essas plantas que vocês doaram. Inclusive uma que eu recebi do seu Thales, a fruta-pão, que está lá, foi colocada na terra. Graças a Deus tem chovido bastante. E tem pessoas boas para poder ajudar a cuidar. Assim como a Camu-Camu foi doado, né, pelo nosso irmão Adilson. Mucuna, Mutamba, Mulungu, para quem tem insônia, Mulungu. Quem sofre de insônia, Mulungu. Banana. Banana, pode ser a banana, pode ser a farinha da banana. E aí? Bom, gente. Se eu tenho plantado mirra, nós temos plantado mirra também. Graças a Deus. Então, olha.
Peço humildemente a vocês que ajudem. Jambo, não sei se tem plantado lá. Né, Carioca? Faltam poucas sacolinhas, Carioca. Tem as sacolinhas de Natal, faltam poucas, graças a Deus, que vocês puderem ajudar a apadrinhar as crianças, apresentem, por favor. Erva de bicho, né? Isso, tem que lembrar da erva de bicho, gente. Para quem tem problema com hemorroida, erva de bicho. Tem que saber. Hein? A tia da minha esposa, como é que é? Desandou a plantar. Que bom. Bom, gente. Amanhã, com a graça de Deus, esperamos voltar em paz. Com a ajuda de vocês. Hein? Foi proibido vender a moringa, seu Antônio Coelho? Não, estou falando da planta. Estou falando da planta moringa. Estou falando para você da planta moringa. Tá? A árvore. Nós distribuímos sementes para vocês plantarem. A moringa. Por isso estou falando, você tem plantado aí? A moringa? Você tem plantado a moringa? Nós distribuímos mais de 1.000 sementes de moringa. Viu? Gente, oração e vigilância. 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 Tá? Fazer uma prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso amor e mestre, Jesus, evocando ao teu servo direto, Bezerra de Menezes, e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador de luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles em que te reconhece o despenseiro fiel e prudente. Faz-te, doutor Bezerra, divino modelo, através de tuas equipes consoladoras e teus espíritos servidores, a fé se eleve. Que a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe para todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Que haja muita paz a vocês. Estaremos de volta amanhã. A graça de Deus. Eu estou aqui. Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Bom descanso a vocês. Me perdoe pela hora, já são 22 horas.